o fenômeno dos outros. Amém. Ele diz: qual de vocês, tendo 100 ovelhas sob seus cuidados, se por acaso perder uma delas? Olhe atentamente para o versículo 4 do capítulo 15. Esse é o fenômeno apresentado no Evangelho de Lucas. É assim: qual homem dentre vocês, que possui 100 ovelhas, se perder uma delas, não deixa imediatamente as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu, persistindo até encontrá-la? ILT, break time igual 0.5 SIGT. E quando finalmente a encontra, coloca-a cuidadosamente sobre os ombros, cheio de alegria e satisfação. E ao chegar em casa, reúne seus amigos próximos e também os vizinhos, dizendo a todos: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha que estava perdida e agora está salva. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual mulher, tendo 10 moedas de prata, se perder uma, não acende uma lamparina, varre a casa e procura até achar. Quando acha, chama amigas e vizinhas e diz: achei a moeda que perdi. Amém. Eu realmente acredito. Quantos aqui já ouviram um sermão específico que preguei, chamado da Artista Zal? Levante a mão se você já ouviu antes. Ok, quantos nunca ouviram antes? Vocês têm aqui pessoal da estante de livros. Todo mundo deveria ter amém? Tentem conseguir, ok? Quantos vão pegar? Você sabe que já ouviu, mas se já ouviu, escute de novo algum dia. Eu escuto muito a primeira parte. Veja, existem outros além dos que você vê. Isso é. E o presidente do Exército da Salvação, o fundador, quando eles fizeram uma reunião como essa e ele não pôde vir, então ele enviou um telegrama. Na reunião, todos se juntaram para ver a mensagem que iam ler. Em vez de escrever uma carta, ele escreveu uma palavra só. Quando abriram o telegrama dizia outros. Outros. Existem outros além de nós, e se alguém sentado na Suíça não tivesse pensado nos outros alguns anos atrás, todos nós estaríamos condenados. Condenados a ser muçulmanos, vocês cristãos. Então, não importa o quanto a gente faça evangelismo, o quanto estamos felizes em nossas igrejas. Quando você vê a congregação, os pastores sempre têm que ter em mente: existem outros. Luísa, não é assim? Há outros. E é com a mente e o coração que existem outros que você pode realmente servir a Deus muito bem, porque isso vai te empurrar e te impulsionar além da sua pequena riqueza, e nosso pequeno mundo não é a única palavra. Onde fica a cama? Onde está seu? Onde está o microfone? E demente. Você disse que costumava andar pelas vilas naquela época. Conte pra gente sobre alguns desses lugares. Quais lugares? Me diga alguns para eu ir. Então vá para as vilas. Quais vilas você visitou? Quais vilas? Principalmente do oeste, né?
Eu, tipo, não sei. Ou preciso comer o que eu disse naquela época. E você estava fazendo o quê? Vender. Você estava vendendo porque eles. Sênior. Sim. E outros precisam de você um ano e outras cidades. Quais outras cidades? Isso é em Gana, um país localizado na costa ocidental da África, conhecido por sua rica história, cultura vibrante e recursos naturais abundantes, especialmente o ouro. Lá, eles correram, talvez em busca de novas oportunidades ou em resposta a desafios locais. Então você vai para Copela, que é uma das muitas cidades ou regiões que compõem o mosaico cultural de Gana. Você também pode ir para outros lugares semelhantes, cada um com suas próprias características únicas, tradições e histórias. É por isso que eles chamam de fazer isso, referindo-se a uma prática ou tradição específica, que pode estar relacionada à busca por ouro ou à migração em busca de uma vida melhor. Por causa desse motivo, o chamado ouro falso se tornou um tema recorrente, simbolizando talvez as falsas promessas ou as armadilhas que muitos enfrentam ao buscar riqueza fácil. Só saiba que há outros lugares, outras pessoas, outras histórias além dessas, e que, ao viajar, você vai ver que há pessoas vivendo em diferentes condições, em diferentes vilas, cada uma com sua própria dinâmica social e desafios. Não são só as pessoas da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que são interessantes neste mundo. Há uma diversidade incrível de culturas, povos e experiências espalhadas por todo o planeta. Além disso, há referências a figuras como Jesus e outras ovelhas, indicando a presença de fé e espiritualidade entre essas comunidades. Acreditamos, não só porque eu devo ir também, mas porque há uma convicção profunda de que a fé pode transformar vidas. Agora que você está abençoado, é fácil esquecer dos haitianos, um povo que também enfrenta muitos desafios, mas que compartilha uma fé resiliente. Não é? Sobre você também ter estado em algumas vilas, sim, fora de Gana, como no Congo, outro país africano com uma história rica e complexa. Tivemos uma profecia sobre quais vilas você esteve. Esteve em quem não ouviu falar do assassino também, talvez referindo-se a histórias locais ou desafios enfrentados por essas comunidades. Então, se nem conseguimos começar uma igreja, devido a dificuldades ou falta de recursos, um evangelista pode ir lá e dizer: entregue seu coração a Deus, abençoe a Deus que deu Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Levante sua mão se você quiser receber essa bênção. Não precisa se juntar a nenhuma igreja específica, assim como o homem na cruz ao lado de Jesus, que foi salvo pela fé. Venha para Deus agora, levante sua mão e me deixe orar com você, oferecendo uma oportunidade de transformação espiritual. Não vale a pena considerar essa escolha? Um amém sincero pode ser o início de uma nova jornada. Eu oro, mesmo sem saber exatamente como isso vai se desenrolar, mas oro com fé para que Deus use essa mensagem, me use como instrumento para fazer a obra dele, levando esperança, fé e amor a todos que ouvirem estas palavras. Amém. Eu realmente oro porque eu não sei. Estou pensando em toda a África, em todas as pessoas e situações diferentes. Não é fácil. Você está levando alguém, assumindo uma responsabilidade importante. Pessoas até mesmo atravessam a fronteira da Nigéria e passam horas lá, esperando, enfrentando dificuldades e desafios,
Tudo isso para tentar encontrar uma vida melhor. Mas Cristo morreu por todas as pessoas, por cada um. Então, irmãos e irmãs, há outros que também precisam de nossa atenção e cuidado. Amém. E eu quero que a gente pense na Alice. Quero que a gente ore por ela e também ajude a Alice a ser salva, a encontrar esperança e apoio. Quantos vão ajudar? Você vai ajudar? Pense em como você pode fazer a diferença na vida dela, mesmo com pequenos gestos ou palavras de incentivo. Vamos ajudar, fazer o melhor e não desperdiçar essa chance. É tempo limitado para ajudar. Quantos sabem que muitos ajudaram Ryan Bonkerk a pregar todos esses anos? Sabia que ninguém sabe o nome dessas pessoas? Como ele comprou esse equipamento? Como acha que ele vai lá sempre? 3 vezes na Nigéria em um homem como acha? Como você acha que eles? Você sabe quantas luzes eles usam nos eventos deles, e os tipos, e os dias, e tudo isso. Dom, você sabe que alguém tem todos esses rostos. Você não pode vê-los. Quando chegarmos ao céu, você pode se surpreender. Muitos que serão reconhecidos são as pessoas que apoiam e ajudam de verdade. Donnie, só algumas pessoas são reconhecidas nesta vida e neste mundo. Talvez presidentes e certas pessoas que amam a Deus, que o conhecem e têm algum tipo de conexão, vão ajudar, apoiar, e ele nem sabe onde vai encontrá-los. E eu não o encontrarei em lugar nenhum para lhe pedir qualquer coisa. Não é verdade? Venha na TV pedir dinheiro. Você ouviu perguntando por alguém? Então há algumas pessoas que ajudam. Amém. Você está aí? Sim. Então éramos homens. Você ficará feliz? Você ouviu uma? Se você ouvir que eu, senhora, ILT, break time igual 0.5S e GT, estou tendo um momento especialmente feliz, você gostaria de estar lá. Talvez você esteja lá e seja feliz junto com todos vocês. Uau! Aleluia! Amém! Amém! Você está feliz? Certo, sente-se. Obrigado. Então eu quero que a gente ajude a gente a fazer a cruzada da cura de Jesus. Amém mais uma vez. No ano passado, quando cheguei, vocês se saíram incrivelmente bem. Sentem-se todos. Agora é hora de arrecadar fundos. Você é o Terês? Estamos atrasados. Sente-se. Não saia. Não vá ao banheiro. Não tenha epilepsia, também conhecida como convulsões ou síndrome de Down, que é uma condição genética. Não me trate com condescendência. Um dia eu tive uma pergunta de apreciação. Passei muito tempo recolhendo oferta por causa disso e você sabe o que aconteceu? Percebi que isso estava atrapalhando toda a arrecadação de dinheiro. E quando fazemos isso, não conseguimos chegar até essas vilas que nos custam muito dinheiro para ir. ILT, break time igual 0.5S e GT. Só conseguimos ir a poucas delas. Então eu acredito que chegou a hora. Quero que a gente ajude de novo. Então vou pedir sua ajuda. E eu queria ajudar o ano inteiro. Me ajudou apenas uma vez, durante o ano inteiro. O que você acha? Você gostaria de ser meu parceiro durante todo o ano? Precioso. O que é? Festas preciosas. Amém. Quantos farão parte do papel? Oh, sim. Uau. Uau. Quantos estão felizes que seus tópicos vão mudar? Compre um lápis novo.
Novos tópicos. Os antigos foram embrulhados agora. É tão legal. Sim. Tópicos que estão ameaçando sua existência. Quantos já viram esse tópico antes? Tópicos que fazem você chorar, especialmente os mais emocionais. O pastor veio ver. É você ou o pastor Rich? Eu disse pastor. Há muito medo na igreja. Profetizar. O inimigo quer que você tenha medo de sempre tremer em tópicos de oração de crise. É por isso que eles votam no profeta. As pessoas querem alguém que seja realmente íntimo. As pessoas querem alguém que seja, de fato, um cuidador para pagar certos problemas. O espiritual chegou com poder e glória, em nome de Jesus, declarando bênçãos e paz sobre todos nós. Quando olhei pela janela e vi que não havia nada, Deus me disse, assim como todos os carros desapareceram. Você achou que esse trânsito nunca ia acabar. Agora acabou. E assim será, em nome de Jesus. O diabo é muito mau. Você sabe qual é a última carta do diabo? Ele joga a última carta que pode usar. A última cor do diabo é ameaçar sua existência fisicamente, tentando enganar você. Você não será enganado, entendeu? Para te assustar, você não vai se assustar. Agora muitos querem te tirar do ar. Mas Deus tem uma vida superior. Eu disse Deus, com toda a minha fé, eu invoquei o seu nome. O inimigo achou que tinha a última carta, acreditando que poderia vencer, mas você verá um caminhar superior, um mover que vem do alto. Um feiticeiro apareceu em nossa igreja, tentando causar perturbação, mas a presença de Deus se fez ainda mais forte. Ele disse que, quando veio à igreja, você vê, ele veio à igreja quando fomos atacados. O pessoal do colégio veio contra nós, eles quebraram nossas janelas. Ele foi escoltado em um comboio de 10 carros, incluindo Land Rovers e rifles AK-47. E, fora da comunidade, ele foi finalmente libertado. ILT, Drake time igual 0.5S e GT, eu o convidei cerca de 1 ou 2 anos depois, e ele realmente veio. Aquele cara geralmente fala exatamente o que pensa, e eu o encontrei pessoalmente e disse. Ele disse, tenho visitado seu site de notícias. Eu e seus inimigos, todos nós. Quando veio pregar na igreja, ele disse, achei que a Lighthouse tinha acabado. Ele ficou surpreso porque o lugar estava prosperando, algo que ele realmente não esperava ver depois de tudo o que aconteceu ali. Nós temos medo de ir à igreja, e se você não entende esse sentimento, é porque as pessoas da comunidade nem deixam seus filhos irem lá, pois muitos ainda se sentem inseguros. Mesmo assim, ainda estamos tentando superar esse medo e continuar seguindo em frente. Mas quando você vai até a janela
Uma pessoa, da última vez que olhei, vi 400 deles. E eu mesmo já estive lá. Olhei de novo no mesmo lugar, a mesma coisa. Pai, você tocou o último. O diabo foi embora. Ele ficará quieto. Ele será então desse vedundo. Estamos indo da história da vitória em nome de Jesus, para a Nigéria e aprendendo a dizer o nome de Jesus. Amém. Uau! Eu disse uau! Agora, alguns de vocês se casam na igreja porque estão na igreja e encontram uma boa pessoa. Estou voltando para casa. Você assiste. Ouvir. Casado. O casamento está chegando. Você vai estar pensando que os irmãos tinham terminado. Agora mesmo, enquanto conversamos, seu marido está no trem. Você está aí? Então vamos nos preparar com cuidado para embrulhar todas essas coisas, garantindo que cada item esteja seguro e devidamente protegido. Ainda assim, esperamos sinceramente que esse processo termine logo, pois sabemos que pode ser cansativo. O diabo quer que nos aproximemos. Você percebeu? Isso, Mar. É por isso que eu gosto. Ele diz que continua. Contato. Lutar. Briga quando eles te batem.
Ok, faremos uma pausa de cerca de 30 minutos. Ok. Você está aí? Y. Então se. Quantos? Percebi que às vezes você tem um filho. Digamos que você vê a criança. E a criança se parece com o rosto, olhos, pernas, postura, seja lá o que for. Então estou falando de um filho verdadeiro que deve ter algumas características do fogo. E eu vou te dar 3 características que vão mostrar que você é como seu pai. O que você acha que são os pés do seu pai? Pés que correm em direção aos perdidos. Que seus pés sejam pés que correm em direção aos perdidos e ao tempo deste mundo. O que você acha? É empolgante? Às vezes seu filho tem a sua cor. Ou uma cor específica, um rosto específico, ou até mesmo seus dentes. A criança, seus dentes. Certas coisas que você deixa na mão, para que seu filho saiba que isso é. Você é como seu pai. Uma delas é que você precisa ter os pés do seu pai. Amém. Amém. Número 2. Você precisa ter o ar do seu pai. Porque, na história, ILT, Drake time igual 0.5S e GT, ele correu e abraçou o menino com emoção. Eminência. Otter. Ele correu até seu filho. E a Bíblia diz que ele caiu sobre o pescoço. Isso é uma expressão. Você não pode cair no pescoço. Uma maneira de ver uma graça. É assim mesmo? Precisa da mão do seu pai. O pai disse o seguinte: você precisa ter os olhos do seu pai. Então poderemos saber que você é realmente uma criança. Filho de Deus, os olhos de Deus estão olhando. Ele diz: e quando ele estava bem longe, H.U. O pai dele viu. Uau! Seu pai o viu. Então você precisa que os olhos do seu pai vejam. Então, mesmo estando aqui, seu olhar está no Congo. Você vê aquelas cidades que disseram: esse é o coração de Deus. Coração TR. Aleluia. Amém. O que você acha? Boa ideia. Agora você precisa ter a boca do seu pai. Oh, uau! A boca do seu pai. O que exatamente aconteceu com a boca do seu pai? Se você puder me contar? Ele disse que correu e caiu no pescoço dele. E o beijou. Um beijo para os perdidos. Alguns de vocês
quando veem pecadores. M. Você precisa ter o mês do seu pai no seu F expressando o amor. O que você acha? Às vezes, nós temos o suficiente para beijar outras coisas ao nosso redor. Minha irmã era cantora na igreja. Havia um certo cantor. Dia em que ela se levantou. E surgiu um amado, realmente querido, dentre vossos irmãos. E aconteceu que ele se casou com ela. Então, depois de algum tempo, eles se casaram. E todas as músicas terminaram na irmã. E a gente ficou se perguntando, tentando entender por que isso acontecia, nos questionando sobre o motivo de todas elas sempre acabarem nela. Alguns. Então, eu vi tudo claramente. Foi o seu marido, aquele homem com quem você compartilha a vida, que se aproximou de você, beijou sua boca com carinho e, logo depois, tirou você dali, como se quisesse protegê-la ou afastá-la de alguma situação. Você usou sua boca para beijar coisas demais. Não sobrou beijo nenhum para os incrédulos, para os pecadores. Veja, um beijo é um sinal de afeto e sentimento do coração para o outro. Amém. Então vemos que, é isso. Essa é sua filha. Algumas das crianças. Essa é sua, faz bem. Só isso. Isso é tão CH. Tem o nariz dele, tem um rosto. Às vezes tem o tamanho do suxerga dele. Olhe para isso na rua. 30 pais, 30 pais. E o que eu consegui foi correr. Correr para pessoas quase inúteis, quase imperdoáveis. Muito disso, de um jeito que nem deveria ter sido esquecido. ILT, break time igual 0.5 SIGT. E você sabe, quando você começa a ir para o PR, uma das coisas importantes que você aprende é que aquelas pessoas que não fazem negócios, você as vê parecendo muito. E se você percebe que todo mundo diz o que eles fizeram, elas são realmente muito perigosas. Nós deveríamos correr. ILT, break time igual 0.5 SIGT. Você vê que tem algumas dessas coisas. Elas são expressões naturais da vida.
Você entendeu? Sua mente está pervertida, então tudo está distorcido. Mesmo que você vá ter alguém que faça assim. Aéreo deveria. Tudo parece algo ruim. Há vegetais na riqueza. Há pessoas inocentes, próximas e de boas relações que não fazem o mal. Um deles disse: "Me deixa ir, eu não quero ficar diferente." Tudo ali é assim. Então aquela coisa ruim que você está pensando também é inocente. Só que você não sabe, entende? É por isso que não podemos nos beijar uns aos outros. Nós. Uau! Em coisas boas vão para o céu. Talvez, quem sabe, sejamos nós também, afinal. Podemos acabar nos metendo em problemas por não, com toda a santidade que saiu da sua boca. Por que você tem? Como pode usar sua boca quando ela já foi usada tantas vezes como símbolo? Então, ILT, Break de Miguel 0.5S e GT. Quando você vier à minha casa, não use meu copo para o meu gás. Quando eu der o tempo. Eu não preciso do carro, eu não preciso de uma casa, eu não preciso de nada. Sou abençoado e fui abençoado além do que qualquer coisa poderia ser projetada. E não vou entrar em detalhes agora. E você precisa enquanto prega. Fato. Quando eles foram contar a ela Oklahoma, eu ia dar um assento para a coajagem. Eu não dou a mínima para ele por mim. E eu ia gastar o dinheiro que tinha e juntei tudo. E então, naquele dia, quando fomos à igreja, ele começou a dizer que sua renda anual era de tantos milhões de dólares, que seu patrimônio era de 1.200.000. Eu disse que se o dízimo é. Ele mencionou alguns valores e casas que tinha comprado para os netos e assim por diante. Então, quando ele terminou de fazer isso, e foi tudo tão rápido que eu nem consegui calcular, aí pensei nesse envelope. Então fui para o meu. Naquela noite, o Senhor falou comigo 3 vezes na minha vida que eu chorei como uma criança.
Foi como se ele estivesse chorando. Ele disse que tudo que você é e onde você está, tudo que você tem, é por causa desse homem e por causa do dom de Deus que eu te abençoei através dele. E foi como se houvesse uma transação espiritual e bênçãos que precisavam ser completadas para que eu plantasse aquela semente na vida dele. Por amor a ele, ele nem precisava de uma fração do que tem, com milhões de dólares. Mas eu tinha que fazer isso. Era algo espiritual e por causa da forma como eu entendo. Sabe? É por isso que eu não fico com raiva de alguém. Porque às vezes Deus lida comigo em certas coisas. Ninguém precisa estar na sala. Eu chorei como uma criança. É tudo, até financeiramente, pois você tem recursos. O Pai não deixa faltar nada em sua vida. Ele me mostrou o que é relacionamento. É essa unção da qual dependo e que prego a vocês. É essa unção que ele prega para os pastores. É por isso que pastores, que vieram, milhares de pastores, igrejas, então os preços também chegaram até eles. Ele deveria vir à nossa igreja. As pessoas politicaram e ele foi para outro lugar. Então, depois, eles me ligaram e eu não queria ir. Aí eles ligaram para mim. Ele disse: meus pais querem almoçar com você e querem que eu vá. Eu disse: não posso ir porque, enfim, seja lá o que for. Aí alguém até ligou para ele e disse: eles, doutor, eu era algo. Então demorou. Eu li que era algo porque eu estava entediado no cholo. É sua única chance de ante que este homem. Deus te abençoe. É sua única chance. Apenas. E eu percebi que era preciso ir até ele e fazer uma transação. Aprendi a pregar com o seu preço como? Eu prego na igreja aos domingos, todas as semanas, sem falta. Se você está na igreja há muito tempo, talvez já tenha me ouvido dizer e perceber que Sam estava tentando. É tipo assim, ia ser meio que a ponte oratória deles. Parece que foi, mas eu não sei, só estou teorizando. Mas percebi que minha cabeça estava prestes a me fazer e eu ia. Embora fosse ficar financeiramente mais pobre, eu seria espiritualmente abençoado. ILT, break time igual 0.5S e GT. Não estou te contando coisas que imaginei, estou te contando coisas que faço. Acredito e você vê. É porque eu não sou ligado ao Crenshaw Christian Center. É preço justo, não Grace Christian. Eu não conheço Christian Center. Não conheço Everest e Faith Ministries. Não estou tentando semear nenhuma semente no Great Christ Center. Everest Faith. Preço justo. Estou interessado em quantos estão entendendo a diferença agora. Há uma diferença muito grande. Uma diferença realmente significativa. ILT, break time igual 0.5S e GT, mesmo depois do Papa em, que Deus me disse para praticar depois que ele morreu. Se você é espiritual, Deus vai falar Com você sobre isso, vai te orientar, vai te mostrar o caminho. Eu semeei uma semente aqui, é a herança do homem morto. Não estou inventando, posso te contar mais, inclusive sobre quem morreu e toda vez que quero, Satanás vem. A mesma coisa aconteceu com. E eu vejo isso como um truque, uma armadilha, uma tentativa de me desviar. Eu estava sentado no palco com o meu assento para esse homem abençoado. Tem sido uma bênção para mim através do Bispo Dund. E ele disse aos jovens: 70% de todos os pastores na África são produtos ou algo assim. Então, eu vim para a igreja. Estava sentado pronto. Só estava sentado e vesti minha camisa vermelha, minha gola, como se eu fosse um bispo. Aí quando ele me viu chegando,
Me fez me curvar como um bode. A sensação era essa aqui dentro. Minha G, uma ilustração. Mas a pessoa de algum jeito virou minha cabeça e eu fiquei muito preocupado. Então depois que a reunião acabou, a ofensa é a chave da vitória. ILT, break time igual 0.5 SIGT. Veja para a vitória Tibia. Isso. Sim. Ele estava prestes a morrer em apenas 2 semanas. Uau, ele morreu para mim depois. Mas eu ainda estou certo porque, depois do perdão, é uma das coisas que o perdão, eu mesmo. O que eu estou entediado com isso. O que eu, na verdade, não estou entediado com isso. Então, uau, Essa é a minha forma. Bobor. Então eu posso fazer isso mesmo que eu não sinta vontade? Quando? Não, foi depois disso. Antes disso. E ele veio para Hured, impôs as mãos sobre mim, me abençoou. Ele morreu. 4 de nós. Nos abençoou e morreu. Igual à última escola. E eu fui. Todas essas pessoas deixam algo. Você não gosta de coisas espirituais. Eu, sinceramente, gosto de desperdício. ILT, break time igual 0.5 SIGT, sabe? Às vezes, fico pensando em tudo isso. ILT, break time igual 0.5 SIGT. Bom, nós o temos. Nós o insultamos, nós o desprezamos, nós o banalizamos. Esses caras não são a Carolina. Eles estavam dizendo por que eu deveria ir para a Carolina do Norte. Na verdade, eu não gostaria de conhecê-lo. Às vezes é mais fácil receber fluxo espiritual de África. Então, às vezes, por que você veio aqui entender? Você não pode. Perdoe. Você sabe que, enquanto a Lu escrevia a carta, as pessoas para quem ele escreveu as cartas nasceram hoje. Somos nós, os tardios, para quem ele não escreveu. Para Gan ele não escreveu nenhuma. Às vezes, esse ministério é destinado a você, realmente. Mas outras pessoas acabam recebendo. Então isso é algo que faz você perder o deles. Não é uma instituição. É a pessoa. E se você é espiritual, siga nesse entendimento. Amém. Porque, na Bíblia, Deus escolhe um homem. É por isso que as instituições ficam muito para trás. E ele parece agir sobre indivíduos e com pessoas. Aleluia! Fiquem todos de pé. Quantos aqui não vão desperdiçar o bem que Deus colocou em mim? Erga suas mãos ao Senhor neste lugar de mergulho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mando serei marados fenda mandelicros. Just calme. Simple. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mando lamães, Mary, Berry, Brist, Marondo, Aubergisto, Marandel, Perdicuarim, Forista, X, Martegos, Maradalgos, M, Perdidos, Elembristus, Carindons, IPR, Manamos, Pagos, Medores, Maresitos, Muscalbe, Mandol, Menal, Mango, Chiave, Taum, P. Tom, olhe para mim, todo mundo.
Você consegue entender o que Deus está tentando lhe dizer? Ele está tentando te dizer que Deus não está te chamando para suprir necessidades. Está te chamando para chegar mais perto dele através do que ele me disse. Como eu estava te dizendo, como falei ontem, no dia em que aquela senhora me deu aquele mingau e pão, que eu nem acho que comi ou bebi. Aquilo valia mais de $10.000. Estou te dizendo. Você acredita no que estou dizendo? Porque aquilo significou algo para mim. Veja, eu falo sobre isso. Quando alguém fala sobre falar sobre isso, ele falou sobre isso 10 anos depois. Isso significa que ele sentiu isso. Como recebi muitos, nem lembro mais quem me deu. Quando lhe foi dado, pode ministrar a ela. Você sente que há algo. É espiritual? Sim. Voz. É verdade. Todos vocês têm o que é valioso para nós. Todos nós temos o que é precioso. Você vê, e quanto mais você aprecia. Quanto mais você aprecia, sabe, mais você pensa sobre isso naturalmente. Quantos de vocês já receberam um presente sabendo que era algo que a pessoa tinha, mas não gostava, que ela simplesmente repassou a experiência? Levantem a mão, respondam. Mas sua mão, você está falando sobre o... Veja, quando sua mente e seu coração estão cheios da mais profunda admiração pela vida. E a partir disso, você está começando a plantar uma semente. ILT, break time igual 0.5S e GT. É uma coisa diferente, que é o oposto de... Se soubéssemos o que quer que eles vão nos dizer, todo mundo disse que está dando algo. Por isso que eu disse que ninguém deveria organizar as coisas para mim. Disseram que todos os pastores deveriam fazer isso, todos. Eu não costumo pensar nessas coisas automáticas, sabe? Coisas que você já conhece. Não tente me fornecer isso. ILT, break time igual 0.5S e GT. E estou falando dos seus pastores. É por isso que temos os Gálatas, que deveriam ministrar ao seu passado. E você não deve nada ao seu pastor. Você nunca será ministrado. Você, como indivíduo diante da preciosidade do dom, outro dia pensei no pastor Robert. Só ouça isso. Eu realmente aprecio as pessoas que Deus me dá, pessoas justas que me amam, e ele é uma pessoa preciosa, tão valioso. Ele me ama tanto, e ele morreria por mim, sabe? Ele morreria por mim. Tudo o que eu quiser, tudo o que eu precisar, sabe? Ele faz por mim, e eu senti isso no meu coração. Quero dizer a ele o quanto eu o aprecio e valorizo, sabe? Tem um momento em que você valoriza a pessoa, não é? Quero dizer, esse é o trabalho dele, certo? Ele está fazendo o trabalho dele. 1, 2, 3, 4. Ele vai aqui, você pode sentir então eu até pelo meu. E eu sinto isso de lá. Você sentir. Vejo quando não sente que ainda não chegamos lá. Você está comigo? Se realmente houver unção no ministério, eu me tornarei uma das pessoas mais preciosas. Seja verdade, mas quando ainda não é assim, eu posso até te irritar. É por isso que às vezes a gente prefere sentar lá atrás. Quando fui para a TSA e os diáconos realmente fizeram isso. Você sabe de onde eu vim depois? Eu não posso ir, porque eles sempre me obrigam a ir para o fundo todo dia. E eu me recusei a ir. Eu sou um cara de conexão, alguém que realmente valoriza os relacionamentos. E eu até fiz uma amizade especial com um dos diáconos. Eu disse, quando você vai? Disse que a maior parte da África está correta.
qual era o bem daqui para dizer: isso é a coisa mais preciosa para mim? É, a coisa é preciosa. Por isso que eu disse para não jogar pérolas aos porcos, porque é precioso. Não é precioso para eles. Entendeu? É precioso, mas não é precioso para você. Olha, isso aqui é seu, tira uma olhada, conserta junto. Olha, eu não sei o valor disso. Eu simplesmente jogo isso em algum lugar, vejo essa coisa e pode valer $1000. É isso mesmo. Você sabe que pode valer $500 mil. Então, quando ela vem e me entrega isso, a coisa precisa aumentar de valor para você. ILT, break time igual 0.5S e GT. E ela aumenta quando está um livro. Amém. Eu sou grato a Deus. É por isso que eu disse que queria falar com você sobre unção. É isso. Mas eu realmente sinto que Deus me perdoou, me abençoou para me relacionar com certas pessoas e não mudar. Porque o Senhor me falou sobre o tempo passado. Então eu vejo desde anos atrás e sempre disse: se não honrarmos o que está sobre ele, chegaremos até você assim até hoje. Eu sempre disse isso, e ele também costuma afirmar o mesmo, repetindo essa ideia em várias ocasiões. Até ontem mesmo, eu liguei para ele para conversar, e 2 dias atrás também falamos sobre esse assunto. Ele me disse: eu sempre permaneço assim porque eu sempre incentivo. Se for desse jeito, vai desse jeito. Não muda nada para mim. Posso ver sim. Eu acredito em algo que vejo. É por isso que as pessoas não se tornam ungidas. Segundo ele, essa postura de incentivo e de acreditar apenas no que é visível faz parte de sua personalidade, influenciando diretamente a forma como lida com situações e pessoas ao seu redor. Existe algo que a nossa humanidade, o sistema, não consegue, algo que eu não conheço ninguém segundo a carne. Não estou olhando para a carne. Estou olhando para outra coisa. Eu quero essa coisa e acredito que é uma das melhores coisas. Até o pai naquele apóstolo veio à minha igreja antes de morrer. Não que isso seja demais, mas quando fomos a uma igreja e havia milhares de pessoas, foi aí que entendi Marcos 5, quando a Bíblia diz que todos estavam tentando tocar, milhares, todo mundo tentando tocar, e nós estávamos indo para o carro do bispo T. Williams. Então ele disse, de todas as pessoas, ele disse: venha, venha, por favor. Ele disse: venha, você, venha. Ele pediu para eu entrar no carro. Lá estava o bispo, e então eu fui escolhido para isso. Lá. Disse para Francis ir para o Ligetosiaide se eu estiver com coisas que ele disse. Eu não acredito nisso. Meus princípios são princípios e a sua justiça. É por isso que você confessa que realmente se sente bem, mas, no entanto, se sentir bem demais não é uma coisa boa. Coisa. Posso te dizer uma coisa? Você sabia que nenhuma das pessoas mais de Jerusalém crucificou Cristo? Estavam todos em suas casas. Eles estavam em suas casas contando o sagrado. Eles são pessoas boas roubadas. E as pessoas boas se reúnem para celebrar a glória de Deus.
Todas as pessoas estavam na casa. Eles terminaram de divulgá-los. Os pastores estavam matando Deus. Eles se reuniram para matar Deus. Entregar ou simplesmente perdoar. Olha, eu entendo. Ele é a coisa mais preciosa. De verdade, eu não sabia, tá bom? Minha atitude em relação a isso é diferente. É isso mesmo que deixamos para trás. Não apenas eu. Mas até você encontrar isso, sempre será visto espiritualmente, lá de cima, como um porco. Sabe, meu marido estava lidando com essa WY, que deveria guardar algo muito precioso. ILT, Break Time igual 0.5 SGT. Um dos meus pastores. Ele teve uma visão. Ele era seu visitante, era eu. Foi isso que o fez, de certa forma. Doutor. Na visão ele estava ajoelhado. E então uma mão apareceu do céu. Nós dissemos: então de repente um idiota gritou: doutor, então hoje vem. Vogue. Ouço uma mão apareceu no céu com um cálice de unção para o cálice. De repente um menino gritou: filho, mas ele é um médico. É como se ele apreciasse essa coisa. Então, quando a indicação vai chegar até você, de onde eles começaram? Você pode ser um pastor de longa data que está mais em seu coração. É tão precioso para você, entende? É muito valioso para você. Ser que domina o que você é. Porque eu ainda sou médico e pratico medicina, mas você nem consegue enxergar por mim. Veja, o que você pode sentir é o ministério que é. Sou um administrador direto, sou contador, sou arquiteto. Você não sente muitas coisas a menos que trabalhe comigo. Você ficaria surpreso ao pensar em tudo isso, já que venho de um lugar e não conheço os diferentes mundos pelos quais transito daqui para cá. Nós nunca soubemos das coisas que estávamos fazendo, doutor. Certo, venha então a estar ficando bom. Então você pode. Então vamos lá e grite. Ok. O ponto, então, empresário, é você andar aqui, não é mesmo?
honesto com você, realmente. Você vê? Eu preciso recorrer ao meu conhecimento do que me foi dito sobre isso. Preciso de orientação para lidar com isso. Conforme cresço na compreensão, fico qualificado para ter mais. Sou perigoso para assegurar isso. Talvez segure algo que preciso. Eu tenho um diamante no meu escritório. Muitas pessoas vêm e não sabem. Eles não sabem. Deixe-me vir e mostrar para você o maior diamante já descoberto por um homem no escritório. Vale cerca de 25 milhões de dólares. Você está vendo o que está acontecendo? Você percebe, consegue notar que realmente precisamos de educação sobre esse assunto tão importante. Isso mesmo, é fundamental. Precisamos, de verdade, conversar abertamente sobre isso, discutir e refletir juntos para entendermos melhor a situação. Isso mesmo. Até a rainha usa isso em um dia. Eu não achei que o pessoal fosse pegar papel de presente. Vamos colocar. Ninguém deveria vir aqui. Coloquem alguma coisa. Aí você vê, sua atitude em relação à coisa mudou. Você está fingindo. Penso como você age com seu chefe mudou seu jeito de falar por ele. Deixe isso pra lá. Tantas coisas, chefe. Tudo que você faz, dia e noite, o mais importante do mundo, você quer que ele viva. Dá presentes no aniversário dele. Feliz aniversário, senhor. Deus te abençoe, senhor. Desejo tudo de melhor para você. Você encontra um jeito americano de agradar, não é? Desejando a você um dia maravilhoso na vida e, olha, falando com você como seu chefe. Isso é tudo para você. Você quer ganhar o favor dele, quer receber bênçãos, promoção na empresa, ser engraçado como eu. Você gosta de mim no trabalho? Posso ir com você? Vá, pastor. Ele levantou sua mão de maneira firme, chamando a atenção de todos ao redor. O gesto foi recebido com silêncio pela congregação, que observava atentamente, percebendo que aquele momento tinha um significado especial para todos os presentes. Graças a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Muito obrigado pela sua bênção e por sempre me proteger e guiar.
Não desperdice bênçãos. Não desperdice nada. Por favor, não quebre a unção e lembre-se, Deus está te dando uma oportunidade. Demônios estão saindo da sua vida agora. Jesus, cara. Espíritos estão saindo do esconderijo. Espíritos estão saindo do esconderijo. Espíritos malignos estão saindo do esconderijo. E estão sendo expulsos da sua cama, da sua vida e do seu quarto. Eles estão saindo. E agora eu estava em um quarto, um ambiente fechado, e havia uma faixa no quarto, e era como um lugar que eu conhecia, sabia exatamente o que tinha ali, cada detalhe. E então, de repente, ILT, break time igual 0.5S e GT, houve um movimento saindo do colchão e as camas começaram a sair do colchão. Você sabe, a Bíblia diz que a Babilônia se tornou o covil de toda cama impura e odiosa. Então, as camas começaram a sair, e era como se as pessoas dissessem: não estou surpreso, surpreso. Eu disse, sempre ouvi o barulho, sempre soube que eles eram assim, sempre tive essa impressão, sempre percebi esse comportamento. Então, você pode se perguntar qual é a relação entre isso e o que estamos falando agora, que é sobre a unção, sobre apreciar, valorizar e receber. Veja, isso é uma das coisas que, anos atrás, eu ouvi eles dizerem. Ele disse que quando você não tem a unção, ela é substituída por um vazio, um sentimento de ausência. Porque quando o Espírito saiu, Saul foi substituído. E geralmente pessoas que não têm a unção, quando são expostas à unção, normalmente criticam de alguma forma, de algum jeito, e acabam atraindo. E eu sinto que Deus está fazendo isso, não eu. Talvez eu também esteja te dizendo: Deus apenas deixa ele lá até que vire cinzas. Não tem nada a ver com. Muitas vezes, é nesse processo que aprendemos, que crescemos, que entendemos o propósito de tudo isso e percebemos que há um motivo maior por trás de cada situação, de cada experiência, de cada momento vivido. ILT, break time igual 0.5S e GT. Sim, amém. E assim seja. Ouça espiritualmente. A Bíblia diz que Jesus, quando foi profetizado sobre ele, disseram: este está posto para a ascensão e a queda. Uma pessoa ungida faz com que pessoas se levantem e também faz com que pessoas caiam, porque a resposta a ele causa essa queda.
É isso mesmo. Levantar-se. Eu nunca tinha visto isso antes. Foi algo realmente novo e surpreendente para mim. Eu estava falando sobre Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para trazer salvação e esperança para todos. Mas ele também falou sobre a ascensão e a queda de muitos em Israel, mostrando que sua presença teria um impacto profundo e transformador. Muitas pessoas ficaram possuídas por demônios devido à presença e à santidade de Cristo, pois a luz e a pureza dele revelavam as trevas escondidas nos corações das pessoas. Outros, como Judas, receberam os desígnios de Deus, cada um cumprindo um papel importante no plano divino. Então, neste momento, eu sinto algo diferente, como se eu pudesse ver camas sendo movidas, pessoas se levantando do seu descanso, e é como se eu soubesse, com convicção, que ele está ali presente. Meu Deus está tirando essas pessoas de onde estavam, libertando-as do que as prendia. Eu não posso soltar sua mão, pois sei que ele é minha força. Venha, Deus, venha com todo o seu poder, que todo e qualquer brilho de escuridão seja dissipado. Pai, que todo espírito maligno saia agora do nosso leito, desapareça do nosso quarto neste instante, em nome de Jesus. Seja livre. E que tem possuído seu lugar de descanso, aquele espaço onde você busca repouso e tranquilidade após um dia cansativo, que tem possuído seu lugar de sono, onde você deita esperando encontrar paz e renovar suas forças, que tem possuído seu esconderijo, o local reservado onde você procura proteção e alívio, para tirar o seu descanso e para tirar a sua paz, perturbando a serenidade que você tanto deseja. Que Deus te liberte dessas influências e liberte também a sua casa, protegendo cada ambiente e cada pessoa que ali vive, e que Ele os expulse das nossas igrejas, afastando toda a presença indesejada da nossa fé, protegendo nossas crenças e convicções de tudo que é nosso, guardando tudo aquilo que nos pertence. Quanto mais tempo permanecemos firmes, mais somos abençoados. Quantos aqui são abençoados, meus queridos? Levantem as mãos e sintam a presença de Deus, reconhecendo as bênçãos que já receberam. Porque ela do que por seu precioso como todos vocês, os negros, as pessoas de Josare se reuniram quando eu comecei a um dos primeiros espíritos do primeiro capítulo da pessoa final, autojustiça. E eu me tornei. Eu realmente tenho medo e prefiro conviver com pessoas mais que se sentem mal com a sua maldade e LT, Break time igual 0.5S e GT, do que com pessoas que se sentem bem. O que você acha? Pizza? Dê uma imagem que, embora você tolere ou até mesmo suporte, não importa, a misericórdia de Deus nos guardará. Aleluia. Amém. Vamos fazer uma pausa, ok? Quantos aqui foram abençoados? Eu venho. Deus está te levando mais longe e mais fundo. Está nos levando cada vez mais alto e mais alto. Elevados pelo Espírito de Deus.
Ele nos eleva cada vez mais alto. E mais alto, elevados pelo Espírito de Deus. E todo mundo diga: mova-se, Espírito, faça o que quiser fazer. Nós apenas nos entregamos a ti como escolher. Mova-se, Espírito Santo, chova. Faça o que quiser fazer, Senhor. Faça o que quiser fazer. Nós apenas nos entregamos, Senhor. Nós apenas nos oferecemos a Ti, como Tu escolheres, Espírito Santo. Ele nos elevou mais alto e mais alto, elevados pelo Espírito de Deus. Ele nos elevou cada vez mais alto e mais alto. Eleva, Espírito, faça o que quiser fazer. Faça o que quiser fazer. Nós apenas, Senhor, nós apenas nos oferecemos como vasos, como Tu escolheres, Espírito Santo. Nós apenas nos enxergamos como Tu escolheres, Espírito Santo. Nós apenas nos oferecemos, Senhor. Nós apenas nos entregamos completamente a Ti, como Ele escolher, Espírito Santo. Vamos orar. Eu acho que deveríamos apenas orar por alguns minutos. Nós apenas nos entregamos. Obrigado. Que Deus abençoe. Por gentileza, amém.
Quantos percebem que meu trabalho é apenas encorajar vocês a serem aquilo que realmente deveriam ser? É isso que eu preciso fazer. Ajudar vocês ou ministrar para todos vocês. Entende? Como você está? Como vai? Sim, chame. Você será. Você não é realmente jovem demais. Você pode ser tudo o que quiser. Receba. Receba com as duas mãos. ILT, Great Team igual 0.5S e GT. Se não for o Espírito Santo a nos guiar, cuidado. Tudo que você pode, tudo que você conseguir. Tudo que você pode ser está dentro de você. Eu estou aqui para te apoiar e te encorajar, com carinho e confiança, a ser tudo o que você realmente pode ser. Bagunçado. Receba isso. Permita que essa mensagem entre profundamente em seu coração, que ela encontre morada em sua alma, e torne-se tudo o que você pode ser aí nessa congregação, nesse lugar especial onde Deus te plantou, onde Ele te colocou com um propósito único. Porque tudo o que você pode ser, tudo o que você pode realizar, sim, esse é o meu trabalho, minha missão, te incentivar, te motivar, te impulsionar a alcançar o máximo do seu potencial, a não se contentar com menos do que Deus preparou para você. Alguns de vocês vão começar a trilhar esse caminho agora. Talvez estejam pensando, eu nunca estive aí, nunca vivi isso, mas é porque essa é a sua igreja, é o seu ministério, é o seu chamado pessoal. Talvez com o mesmo nome, talvez com outro nome, mas sempre com o mesmo propósito. A minha parte era, e continua sendo, te encorajar a se tornar o que você pode ser, a lutar contra as mentiras do diabo, que constantemente tenta te enganar, dizendo coisas negativas sobre quem você é, tentando te limitar, te impedir de crescer. Ele curou, como eu disse antes, seja curado por dentro. Permita que a cura de Deus alcance todas as áreas do seu ser, não apenas o exterior, mas também o interior, as emoções, os pensamentos, o coração. Shabas, receba isso com fé, com esperança, com expectativa. Jesus, obrigado pela tua bênção maravilhosa, porque ela está fluindo neste lugar agora, tocando cada vida, cada pessoa, cada família representada aqui. Você tem vindo, não por uma fração, não por um percentual do seu chamado,
mas por todo o seu chamado, por tudo aquilo que Deus preparou para você. Pergunte como, busque, ore, venha, 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 venha ser Aquilo que você deveria ser, aquilo que Deus sonhou para você, em nome de Jesus. Eles são libertos. Eu vejo ela se tornando ungida. Vejo pessoas vindo e se tornando o que deveriam ser, cumprindo o propósito de Deus para suas vidas, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que você não morra antes desse tempo, que você viva plenamente, que você realize tudo que foi planejado para você. Torne-se aquilo que você deveria ser, não apenas em parte, mas por completo, vivendo a plenitude do seu chamado, da sua missão, do seu destino em Deus. Sair deste mundo. Sair deste mundo e não ter se tornado aquilo que realmente deveria ter se tornado, de fato. Do seu interior fluirão. Grande, grande graça. Tem alguém aqui, seu pai. E é porque você não se tornou algo. Você não quer que seu filho se torne, pai. Obrigado, Bashan DHA. Seja o que você deveria ser. Amém. Em nome de Jesus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Tem alguém aqui. Você sabe que não se tornou. Não deixe seu filho parado. Se seu filho é mais do que um satanás, ou seja, se ele é uma criança especialmente travessa, ainda assim agradeça a Deus por tê-lo nascido, pois cada filho é uma bênção em nossas vidas. Deus está lhe mostrando graça. Falhar, voltar. Falhar. BR Padre. Muito obrigado. Obrigado de coração, meu Jesus, por tudo que tens feito por mim, por tua presença e por teu amor constante em minha vida. Obrigado. Obrigado. Venha até mim. Levante-nos. Brilhando. Que Deus abençoe seu espírito. Meu Deus, meu Deus. Ó Deus, obrigado,
Obrigado. Que bênção. Que bênção. Obrigado. Abençoe mamãe. Que Bênção está chegando para você agora. É tão real, tão poderoso. Tão real, tão poderoso. Bendito seja. Nós nos entregamos ao seu ministério. Bendito seja. Seja liberto agora. Ouço dizer 7. Quem é melhor? Mas você vai correr, vai correr, vai correr para cima e para baixo, sem parar, indo de um lado para o outro, subindo e descendo, sempre se movimentando, sentindo o corpo em ação. Obrigado por acompanhar. Você. Obrigado, Jesus. Sim, sim. Levantem as mãos na congregação e recebam a bênção de todos. Algumas pessoas foram feitas servas do amor, dedicando-se a cuidar e apoiar os outros com carinho e generosidade, sempre colocando o bem-estar alheio em primeiro lugar. Mas o Senhor, em sua bondade, vai te abençoar de maneira especial, trazendo paz e renovação ao seu coração. Com essa bênção, você vai sentir vontade de orar com mais fé e esperança, buscando a presença de Deus e confiando que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Obrigado, Jesus, pois pela mão do Senhor você está estabelecido em seu chamado. Receba. Seu Deus está dando espaço para Ele. Que eles farão. Seja falho. Seja falhado ungido. Seus olhos estarão se abrindo ou você terá novos olhos para o que os outros não verão e ouvirão o que os outros não conseguiriam ouvir. Eu falo com você. É por isso que eu te chamei assim. Então pegue agora. Obrigado. É seu abraço e a sabedoria do meu Deus. Receber. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. Não força. Não é poder humano. Praxe. PR Grace. Receba graça e seu ser será coberto de graça. Estamos cobertos de graça. ILT,
Break time igual 0.5S e GT, meu Deus da graça. A doçura da morte. ILT, Break time igual 0.5S e GT. A graça que não me é dada por ti não me é imputada como bênção do Pai. Vemos a bênção do Pai. Vejo a bênção do Pai para que você prospere como um filho verdadeiro e seja um TR. Obrigado, Jesus. Sim. A graça está me dando graça. De graça em graça para ajudar a assumir o controle. Eu vejo. Eu o assumo. Graça que assume o controle. Você será legal. Legal. No espírito você será gentil. O GR. Deus te transforme. Agora. Louvamos a Jesus. Obrigado. A graça de Deus tornou este lindo. Todos levantem a mão. Alguém está vendo um quarto, ele disse. E ungirás a Eliseu, e ele será profeta em teu lugar. Alguém está recebendo uma sala como um escritório. Receba agora mesmo. Homem Crandaba. Alguém está recebendo uma graça especial como esta. Mantulação. ILT, Break time igual 0.5S e GT. Sim, então alguém está recebendo um presente. Essas são 3 coisas deles. Sim. Morris Meduri. PRK, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus por tudo que temos recebido em nossas vidas, por cada bênção, por cada momento de paz e alegria. Graças a Deus, pois Ele tem sido bondoso conosco. Graças a Deus.